15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos, que bom começarmos esta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, rezando e agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede. Desejo que todos vocês estejam bem e que possamos fazer na nossa oração um momento verdadeiramente de encontro com Deus, de encontro com a Sua Palavra. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho do dia, que é Lucas capítulo 12, versículo 1 a 17. Também vamos poder ouvir um pouco da história de São Geraldo Magela, que se comemora no dia de hoje, bem como Santa Margarida Maria Lacoque e Santa Edvige. A liturgia hoje nos apresenta 3 santos do santoral romano, mas vamos refletir um pouco e conhecer um pouco da vida de São Geraldo Magela. Hoje também se comemora o Dia Mundial da Alimentação. Desde 1981, o dia é utilizado como uma forma de promover o debate sobre questões relativas à alimentação, produção e consumo de alimentos, também evitando o desperdício e buscando uma segurança alimentar. Que nesse dia Deus nos ajude a termos consciência e não desperdiçarmos nada, porque aquilo que nos sobra, aquilo que nós desperdiçamos, muitas vezes é aquilo que faz com que o outro fique desejoso e passe fome. Nosso parabéns também a todo anestesiologista. Hoje é dia do anestesiologista. Que o Senhor abençoe a todos que têm essa profissão e trabalham nesse ofício. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não podendo fazer mais do que isto, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Se eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, ela nos chama a atenção para algumas atitudes fundamentais na nossa prática cristã. É importante ter fé, é importante ser coerente, é importante não ter medo de dizer a verdade, temer somente a Deus. Diante desses pontos, podemos direcionar o nosso agir, lembrando que Deus nos ama e Ele não esquece de nós. O nosso agir de acordo com seus ensinamentos. Em vista disso, é preciso ser coerente com as nossas ações e práticas. Quem tem fé procura agir com integridade, transparência e sinceridade. Quem diz uma coisa e faz outra, ou quem ocultamente procede de outra maneira, mostra que não crê em Deus, ou acredita que o nosso Deus é um Deus tonto, que não vê as coisas, pois tenta enganá-lo. E como se engana a Deus? Podemos até enganar os irmãos, mas enganar a Deus, isto é impossível. Jesus hoje dá recomendação a seus discípulos e à multidão que o ouve. A antítese, o contrário do que Jesus quer dizer, são os fariseus. E ele vai chamar a eles de fermento mau, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Mostram algo belo, mas escondem as podridões, não são autênticos. Jesus vai dizer que nada fica escondido.
E de fato não podemos esconder nada do bom Deus. Tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Não podemos esconder nada de Deus, por isso mesmo Ele conhece o nosso coração, e nós devemos buscar ser o mais honestos, coerentes, prudentes e bons que nós podemos ser. E Jesus manda com que nós não tememos dizer a verdade. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Eles não podem fazer mais do que isso, diz o Senhor. Que nós devemos ter medo é de quem pode matar a alma. A morte da alma se dá se não formos íntegros com Deus. É incoerência nossa, além de revelar nossa profunda ignorância, querer poupar o corpo, mas perdendo a alma. Entre o corpo e a alma é o que há de mais precioso, diz Jesus, com outras palavras. O corpo é corruptível, mas a alma, ela é para a eternidade. Por isso mesmo devemos preservar aquilo que dura para sempre. O temor de Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e se esforçar para colocar em prática os seus ensinamentos. Tudo isso porque Ele nos ama. Foi Ele quem nos criou. Portanto, Ele nos conhece profundamente. Não dá para esconder nada de Deus. Ele conhece até os fios de nosso cabelo, diz Jesus. E por nos conhecer, nos ama. Para Ele somos muito valiosos e Ele cuida de cada um de nós. Quando confiamos nisso, ganhamos as nossas ações, uma liberdade e uma leveza indescritível. Somente quem confia em Deus consegue obter esses sentimentos e levar uma vida coerente e livre. Atualizando a palavra para os nossos dias, devemos tomar também cuidado, que aparentemente parece até ser muito bom. Mas Jesus nos dá um critério para esta avaliação. Quando nós vamos julgar, nós devemos ver os frutos que a árvore produz. Jesus disse: conhece a boa árvore pelos frutos que ela produz. Então, quando a gente vai rever, vai ver se vale a pena confiar numa pessoa, colocar nela a nossa confiança, depositar nela a nossa esperança, devemos ver os frutos que ela gera. A árvore boa gera bons frutos. A árvore que não é boa ou não gera fruto nenhum, ou gera frutos maus. Por isso mesmo, quando você estiver em dúvida, sem saber, será que eu devo confiar, não devo? Será que eu devo seguir, não devo? Olhe o que a pessoa produz. Olhe os frutos na sua vida, na sua família, com seus amigos. E se você percebe coisas boas que ela produz com a família, com os amigos, com as pessoas que estão próximos, ela merece a confiança, porque produz bons frutos. Mas se os frutos dela não, devemos ser coerentes com as nossas convicções, devemos buscar nos conhecer mais, termos consciência de nossas limitações, buscar vencê-las, buscar auxílio naquilo que nós não podemos vencer sozinhos, tentar dar o melhor exemplo que podemos de coerência de vida na proposta do Evangelho, para sermos inspiração para os outros. Que no dia de hoje o Senhor nos ajude e que sejamos bom fermento, árvore boa que gera bons frutos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 16 de outubro, o Santoral Romano nos diz que há 3 santos do dia de hoje: Santa Edviges, Santa Margarida Maria Lacoque e São Geraldo Magela. Escolhemos para a gente conhecer um pouquinho hoje a vida de São Geraldo Magela, que foi irmão leigo redentorista, valorizando que esses dias comemoramos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o seu santuário está confiado a esta congregação, a Congregação dos Missionários Redentoristas. São Geraldo nasceu no sul da Itália, em 23 de abril de 1720. Seu pai era alfaiate, mas faleceu quando Geraldo tinha apenas 14 anos. Por causa disso, sua família passou muitas dificuldades, caindo na pobreza. Para ajudar a família, ele começou a trabalhar muito cedo.
porém não era bem tratado pelo seu patrão. Depois de 4 anos trabalhando nessa situação, foi trabalhar para o bispo de Lacedônia, e lá ficou durante 3 anos até a morte do bispo. Aos 19 anos, montou sua própria alfaiataria. O negócio prosperou muito, mas o que ele ganhava era dado para os pobres. Ele guardava o que era necessário para sua mãe e suas irmãs e caridosamente dava o resto aos pobres, ou encomendando missas em sufrágio das almas do purgatório. Desde muito jovem, ele se esforçou para entrar na ordem dos capuchinhos, porém não foi aceito, devido à sua fraca saúde. Foi aceito, porém, na congregação do Santíssimo Redentor, os redentoristas, e lá foi sacristão, alfaiate, jardineiro, enfermeiro e porteiro. São Geraldo vivia em uma cela pequena no convento, um quarto, com muita humildade. Seu último desejo foi que escrevessem uma frase na porta da sua cela. A cela é como se chama o quarto num convento, que dizia: aqui o desejo de Deus é feito como Deus quer, quando e enquanto Ele quiser. Ele morreu na Itália, no dia 16 de outubro de 1755, vítima de uma tuberculose. Rapidamente seu túmulo se tornou local de peregrinação e vários milagres são creditados à sua intercessão. Em 29 de janeiro de 1893, ele foi beatificado pelo Papa Leão XIII. Foi canonizado no dia 11 de dezembro do ano de 1904, através do Papa Pio X. Sua festa é comemorada hoje, no dia 16 de outubro. São Geraldo é o padroeiro dos alfaiates. Oração de São Geraldo. Ó São Geraldo, celestial amigo dos infelizes, ao nos lembrarmos dos grandes milagres que operastes em vida, aumentados admiravelmente após a vossa preciosa morte, quer nos parecer que eles nos clamam: confia em Deus. Pedi, ó carinhoso São Geraldo, ao bom Pai Celeste, que nos perdoe, ainda que seja justo sermos castigados por nossos pecados. Afastai de nós e de nossos queridos os flagelos da justiça divina. Alcançai-nos pelos méritos das sublimes virtudes, que vos fizeram eterno amigo de Deus, a graça de que com toda a confiança pedimos por esta oração. Ó São Geraldo, nosso amigo, nosso milagroso benfeitor, rogai por nós a Jesus e Maria, e seremos certamente atendidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina, pelos dos séculos. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.